Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Educação é Mudança por Ana Paula Pinheiro. Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir para vocês curtir, se inscrever no canal, para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo e a gente consiga voltar aqui outras vezes para dialogar sobre a temática em questão. E também aproveite e comente o vídeo. É muito bom a gente ter esse retorno de vocês e acompanhar a consciência, a criticidade, o diálogo transformativo, né, que a gente quer ter nesse canal. Então, hoje a gente continua na parte, né, mais uma parte da temática Negritude não é tendência, é identidade. Estamos na parte 3. Hoje eu quero firmar com vocês o título Negritude não é tendência, é identidade. Sou eu, é você. Então vamos lá no tema de hoje. Quero iniciar com uma frase de Carlos Moure: Negro sou, negro ficarei. Por que eu trouxe essa frase? Porque ela destaca o que eu sou. Se eu nasci negra, serei negra o resto da minha vida. Não tem como eu desprezar a minha raça, a minha cor e nem deixar ela de lado ou me transformar em outra coisa. Negro sou, negro ficarei, né? Trazendo para nossa realidade atual como mulher, negra sou, negra ficarei. Então, Carlos Moure, ele dialoga bastante com MC Zé, que dialoga com o Leopold Sedar Senghor, que eu acho que é assim que se, se fala, né? Então, a gente vem trazendo essa temática para que possa reforçar uma educação antirracista. E na luta contra o racismo, a negritude ela se afirma como um dos atos mais revolucionários da história, né? Porque ela atravessa a cultura, a psique e a política em um profundo movimento de descolonização, porque os europeus vieram para cá, escravizaram indígenas, raptaram os povos africanos, trouxeram para o Brasil, escravizaram e ainda fizeram um projeto articulado contra esses povos, né? Então, a gente precisa dialogar, precisa transformar e modificar as mentes, tanto das pessoas negras quanto também de pessoas brancas, né? MC Zé, ele trata a negritude como uma revolução, né? Então, ele traz para a gente que as raízes negras estão ligadas a processos históricos de resistência, como a Revolução Haitiana. Ele nos traz ali nos diálogos dele que a primeira revolução radical moderna com essência antirracista foi a Revolução Haitiana, porque ela foi uma revolução anticolonial e anti-imperialista, com foco na reivindicação de direitos humanos mesmo, né, historicamente negado aos povos negros. As pessoas não eram tratadas como seres humanos, né? Então, falar de negritude é também falar de raça e racismo como construções históricas. Por quê? Porque desde o século VIII, né, as estruturas de dominação vêm sendo mantidas para sustentar desigualdades, violências, encarceramento em massa, tudo isso contra as populações negras. Então, é nesse sentido que pensadores como Aimé Césaire, Carlos Moure, Leopold Sedar, ou é Seda, né, resgatam valores da ancestralidade africana. Então, eles propõem
amar e ensinar a amar a África como um caminho de reconexão e de reconstrução de uma identidade historicamente negada. Então, para a gente falar de negritude, a gente tem que entender essa concepção de Aimé Césaire, que é o amar a África, conhecer a minha ancestralidade para reconhecer quem eu sou. Césaire, ele é um poeta, militante, pensador e escritor que entende muito bem a negritude como um movimento de valorização da identidade negra, de resistência ao colonialismo e também de reconstrução da dignidade dos povos africanos e afrodescendentes. Então, por isso que hoje eu trouxe esse autor, porque a negritude para ele nos conduz a voltar atrás, a olhar o passado, entender o passado e transformar o presente para chegar num futuro melhor, né, para minha pessoa como uma pessoa negra. Para ele, a negritude eh, não se reduz à cor da pele. Ela é uma afirmação cultural, histórica e política que surge como resposta direta ao racismo e à imposição de valores europeus durante o colonialismo. Então, é por isso que eu preciso entender quem eu sou, de onde eu vim. Eu sempre dialogo com amigos, colegas, sobre essa questão da autoidentificação, porque quando a gente fala de autoidentificação, a própria palavra se explica, que é minha autoidentificação. Então, se eu conheço a minha ancestralidade, se eu conheço de onde eu vim, quem eu sou, não tem como ninguém negar isso de mim para me diminuir. Porém, quando for interessante que eu seja negra para estrutura, ele vem, né, ela vem e nos denuncia. Então, essa importância de eu saber se eu sou negra, de onde eu vim, ela é extremamente importante e faz todo o sentido, faz toda a diferença na vida de uma pessoa negra. Nos seus escritos, Aimé Césaire também traz a negritude como um processo de consciência e libertação. É uma denúncia da opressão mesmo, mas também uma celebração de força e da resistência do povo negro. Ele nos mostra que a negritude é uma recusa da assimilação ao modelo europeu, também é uma reconexão com a África e com a diáspora africana e, logicamente, um instrumento de luta política contra o racismo e o colonialismo. Negritude, portanto, é uma afirmação do ser, é uma resistência, é transformar a nossa dor histórica em consciência crítica, em orgulho identitário. Eu preciso entender isso, né? Por quê? Porque é o que a gente vem dialogando eh, nesses conteúdos. Porque negritude não é tendência, negritude é identidade, negritude sou eu. Não tem como a gente separar a negritude da nossa vida, porque é a gente, né? Então, a luta contra o racismo, ela é um dos atos mais revolucionários da história. Ela atravessa a cultura, a mente, a política, num movimento complexo de descolonização, né? Então, enquanto o MSE traz as raízes da Revolução Haitiana, pensando numa luta antirracista, anticolonial e por direitos humanos, eu trago aqui a negritude como força, como luta contra o racismo numa estrutura de matança, de poder, né? Tanto antigo quanto atual, porque não é algo somente do passado, é algo que ainda molda os olhares de quem vê, molda as atitudes, as violências, os silenciamentos, e a gente convive com isso todos os dias, né?
E, inclusive, eu vivi isso na minha vida mesmo, pessoal. Eu sou doadora de sangue, e aí, há um tempo atrás, né, eu tinha entrado em transição capilar, né? Meu cabelo era liso, né? Não reconhecia ainda, né, o meu cabelo, então foi um projeto meu cortar o meu cabelo e, e deixar transparecer quem eu realmente era, né? E aí eu cortei meu cabelo bem curtinho e ok, né? Eu mesma fui cortando e conhecendo as mechas, né? Toda aquela dificuldade, aquela dor de transição capilar e também de alegria, de felicidade, de voltar à minha essência. E então eu fui doar sangue, né? Porém com a minha identidade antiga, né? De uma mulher com cabelo grande, liso, e entreguei para a médica que faz aquele primeiro atendimento antes da doação de sangue, né? E aí a médica olhou a foto, né? Onde meu cabelo estava liso, longo, e depois olhou para mim e disse, né? Eu vi que ela ficou extremamente incomodada, né? Depois que olhou para a identidade e olhou para mim, aí falou assim: Ah, isso que você está fazendo. Não, primeiro ela falou que eu estava muito diferente. Nossa, você está muito diferente, mas eu entendo o que você está fazendo, agora está na moda, né? Tá na moda cortar o cabelo curtinho, tá? Eu falei, não, para mim não é moda, né? Para mim é uma questão de identidade. Porém, ela insistiu. Não, é moda sim. E aí eu saí de lá. Essa experiência mostra exatamente que o racismo é estrutural. Quando a identidade negra é assumida, ela ainda é questionada. Questionada, diminuída e tratada como tendência. Porém, negritude não é tendência, né? Vamos retornar ao nosso tema central. É, pensadores como César, eles nos ensinam que negritude ela é uma identidade, é uma consciência, é resistência. Então eu preciso recusar padrões impostos de beleza, né, como de arrumação eu preciso ir para um espaço, eu tenho que alisar o meu cabelo, tenho que escovar o meu cabelo, porque não é apropriado ir para aquele espaço com cabelo afro, né? Então, tudo isso faz parte de um racismo estrutural. E para eu retornar à minha essência, eu preciso reconectar com as minhas raízes para conseguir lutar, né? E para mim foi uma questão muito libertadora, porque o cabelo liso, ele estava comigo desde a minha infância. Eu não conhecia a estrutura do meu cabelo. Eu nasci alisando o cabelo. Então, eu fui descobrir a textura do meu cabelo quando eu tinha 35 anos. Porque para mim, cabelo liso era sinônimo de arrumado, de, né, estar nos espaços e reconhecida como uma pessoa arrumada, como na igreja, no trabalho, né? E não é o cabelo liso que te faz bonita, arrumada. Ele pode te fazer diferente, diminuir muitas vezes que as pessoas falam, né, o tempo de arrumação, independente da visão, em algumas situações, né, para algumas mulheres. Porém, não é sinônimo de arrumação. Eu posso estar arrumada com o meu cabelo afro, né, com o meu cabelo natural. Então, negritude é isso. O que você traz de revolucionário, de descendência, de afrodescendência, do seu próprio âmago para fora, né, para a sociedade. A gente precisa divulgar isso. A gente precisa entender que nós somos seres humanos também e como MSV traz, nós temos direitos humanos, porque nós somos seres humanos. E
essa vivência que eu trouxe para vocês agora no final não é para dizer que a mulher negra ou o homem negro não pode alisar o cabelo, né? Porém, você se conhecer, você conhecer seu cabelo faz parte, né, desse retorno ancestral. Para mim foi isso, foi voltar à minha ancestralidade, cortar o cabelo, me conhecer, conhecer meu cabelo, começar a utilizar tranças, né? Então, isso melhorou bastante o meu reconhecimento próprio e também a minha autoestima, né? A maior revolução que eu fiz, uma das maiores revoluções na minha vida foi essa, aos 35 anos, conhecer o meu cabelo, porque fez parte do meu autorreconhecimento de onde eu vim e de retorno, de olhar atrás, né? De retorno à minha ancestralidade. Então, isso para mim abriu novos caminhos, mudança assim totalmente de visão e de vida. E por isso que eu consegui estar hoje aqui no YouTube compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Um pouquinho do meu saber para também construir algo com vocês, algo em diálogo, algo de transformação e algo também de mudança, como é o nome do canal. Então é isso, é um pouquinho que eu deixo hoje para vocês. Dialoga aqui comigo nos comentários, curte, se inscreva, envie para os seus amigos, amigas, colegas, professores, professoras, escritores, escritoras, né? E me diga se você gostou desse conteúdo, me fale aqui o que é negritude para você. Você já pensou nisso? Escreva também como esse vídeo impactou você, se trouxe algo que mudou a sua rotina de vida e pode também dialogar com alguma impressão, com alguma experiência de vida sua. E não se esqueça também de me dizer se você tem interesse em algum conteúdo referente à negritude que eu pudesse trazer aqui para a gente debater um livro, uma situação. Eu quero que esse canal seja um canal de participação. Então vamos lá, contribua comigo, né, nesse canal para a gente trazer coisas mais interessantes, diálogos mais que envolvam mais a sua vida, né, esse aspecto de negritude. E então ficamos por aqui. Educação é Mudança, por Ana Paula Pinheiro. Nos vemos logo mais. Tchau, tchau.